Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos lá então para a nossa próxima aula de funções do primeiro grau. Nós vimos na aula passada, relembramos um pouquinho na aula passada, um pouquinho de equação do primeiro grau. Hoje nós vamos ver um pouquinho de função do primeiro grau. Vocês chegaram a ver no final do nono ano um pouquinho de função, tá legal? Vamos fazer uma pequena revisão também. O que é uma função? É quando uma coisa depende da outra. Por exemplo, pessoal, se você vai fazer um omelete, para você fazer o omelete, você depende de outras coisas. Você depende do ovo, você depende do sal, você depende de alguns ingredientes que são opcionais, você depende de bater tudo, misturar tudo e colocar na frigideira, né? Então uma coisa fica pronta em função da outra. A função do primeiro grau é a mesma coisa. Então, uma coisa, ela vai ficar pronta se acontecer alguma outra coisa, certo? Isso aqui é uma coisa, vai ficar pronta se você fizer alguma outra coisa. Então, ao invés de colocar balãozinho, quadradinho, nós vamos chamar o quadradinho de y, que é uma coisa, igual a uma outra coisa. Essa outra coisa é a regrinha que precisa ser atendida. Por exemplo, qual é a regrinha do omelete? Quebrar os ovos, colocar sal e tudo mais, né? A nossa função do primeiro grau, ela tem mais ou menos esse formato, tá legal? Então, nós vamos chamar essa regrinha de A vezes X mais B. Eu vou explicar para vocês, tá legal? Eu vou colocar aqui um probleminha. Vamos supor, prestem atenção no probleminha. Mário foi ao mercado e comprou 5 pães a 50 centavos cada e 2 litros de leite a R$ 3 cada. Quanto Mário gastou? Percebam que vocês vão fazer essa conta mentalmente, mas existe aí dentro desse probleminha uma função. Então, primeira coisa, vamos colocar, qual é a pergunta? Quanto Marco gastou, né, ó? Mário, né, gastou. Mário gastou. Ele comprou o quê? 5 pães mais 2 leites. Não é isso? Então vamos lá, eu sou uma pessoa muito preguiçosa, eu não gosto de ficar escrevendo Mário gastou. Ao invés de escrever a palavrinha, frase Mário gastou, eu vou chamar isso aqui de Y. 5 pães. Eu não gosto de ficar escrevendo a palavrinha pães. Não gosto, tá bom? Então eu vou chamar a palavrinha pães de X. Tá legal? E eu vou chamar o leite aqui de L de leite. Então, o que eu tenho aqui? Opa, o X não. Certo, então o que eu tenho aqui? 5 vezes o X, que é o pão, mais 2 vezes o leite. Só que se você olhar bem no probleminha, eu facilitei, né? Por que eu facilitei? O pãozinho custa 50 centavos cada pãozinho. Então, cada pãozinho custa 50 centavos. Então, eu vou trocar a letrinha X por 50 centavos. Então, Mário gastou 5 vezes 50 centavos, mais 2 vezes. Eu tenho o valor do leite também, né? Ó, se você prestar atenção aqui, eu tenho o valor do leite, que é R$3. Então, no lugar do leite, eu coloco R$3. Então, quanto que o Mário gastou? Y é igual 5 vezes 50 centavos é 2,50. Mais 2 vezes R$3,
R$ 6. Então, Mário gastou o que eu chamei da letrinha Y de R$ 8,50. Perceba que eu tinha uma funçãozinha, digamos aí, mas estava fácil. Por quê? Porque eu tinha o preço de tudo. Prestem atenção agora nesse outro probleminha. João foi à padaria e comprou 5 pães e... Opa, perdão, gente. E 2 litros de leite a R$ 4,00 cada um. Determine a regrinha. Só que eu não vou usar a palavra regrinha, tá? No lugar da palavra regrinha, pessoal, eu gosto muito de usar, e os livros também gostam de usar, a palavrinha lei de formação. Tá? Então vamos lá. João foi à padaria e comprou 5 pães e 2 litros de leite a R$ 4,00 cada. Determine a lei de formação. Qual é a lei de formação? Vamos lá. João gastou, não é isso? Se ele foi à padaria, ele gastou alguma coisa, né? Então, João gastou quanto? Não é isso? João gastou. O que que o João... No que o João gastou? Em 5 pães mais 2 leites. Não é isso, pessoal? Então, vamos lá. Como eu sou uma pessoa muito preguiçosa, pessoal, eu não vou ficar escrevendo João gastou. Eu vou trocar a frase João gastou por Y. Igual 5 pães. Tá legal? Só que percebam aqui que ele não deu o valor de cada pão. Então, eu vou falar que o valor de cada pão... Não sei, é uma interrogação. Não sei o valor de cada pão. Então, eu vou trocar essa interrogação pela letrinha X, tá? Então, vamos lá. 5 vezes cada pãozinho. Se o pãozinho fosse 10 centavos, eu ia colocar 10 centavos. Se o pãozinho fosse 20 centavos, eu ia colocar 20 centavos. Mas como eu não sei o valor do pãozinho, eu troquei pelo valor de X. Mais 2 leites. Só que o leite eu sei quanto que custa, né? O leite custa R$ 4,00 cada um. Então, é 2 vezes R$ 4,00. Então, ó, Y, que significa quanto que o João gastou, é igual a 5 vezes X mais 8. Essa daqui, pessoal, é a nossa função do primeiro grau. É a função que o João vai na padaria para comprar o pão e o leite. Então, percebam uma coisa. Se eu falar que o João comprou 5 pães, né, a 50 centavos cada pãozinho. Então, no lugar do X, vocês vão colocar 50 centavos. Olha como que vai ficar. Y é igual a 5 vezes no lugar do X, coloca o preço do pão, que é 50 centavos mais R$ 8,00. Y é igual a 5 vezes 50 centavos, R$ 2,50 mais R$ 8,00 do leite. Y é igual a R$ 10,50. Então, mas vamos supor que o João foi lá agora. Percebam que nesse probleminha, pessoal, eu afirmei que ele comprou 5 pães e eu não sei o valor de cada pão. Vamos supor que o valor de cada pão seja 80 centavos. Então, vamos lá. Y é igual a 5 vezes o valor de cada pão, que é 80 centavos, mais R$ 8,00. Y é igual a 5 vezes 80 centavos, né? 5 vezes 80 centavos dá R$ 4,00. Certo?
R$ 4 mais R$ 8, isso vai dar R$ 12. Vamos fazer um outro tipo de probleminha. Prestem atenção. João foi à padaria, presta bem atenção nesse, e comprou alguns pães a 60 centavos cada e 3 litros de leite a R$ 4 cada. Monte a lei de formação. O que é essa lei de formação, né? Se João foi à padaria, João gastou alguma coisa, né? Então, João gastou igual. Ele comprou o que na padaria? Ele comprou pães mais leite. Certo? Ele comprou pães mais leite. Só que, veja bem, eu não sei quantos pães ele comprou. Ele pode ter comprado 2 pães, ele pode ter comprado 3, 4, 5 pães. Eu não sei. Então, eu vou escrever assim, ó. João gastou, eu vou chamar de Y, igual. Como eu não sei quantos pães ele comprou, eu vou colocar um quadradinho vezes o valor de cada pãozinho. Quanto que é o valor de cada pãozinho? 60 centavos. Mais o leite. Ele comprou quantos leites? 3 leites. Só que veja bem, eu sei o valor do leite, que é R$ 4, né? Então eu já posso apagar a palavrinha leite e colocar 3 vezes R$ 4. Esse quadradinho significa a quantidade de pães que o João comprou. Só que nos livros didáticos, vocês nunca vão ver o quadradinho, né? Vocês sempre vão ver nos livros didáticos a famosa letrinha X, Y, Z, etc e tal. Então eu vou chamar aqui de X, tá legal? Então, olha a nossa lei de formação. Y é igual. Aqui já estaria bom, só que na matemática é conveniente deixar o número que está multiplicando e a letra depois. Então, eu só vou inverter. 60 centavos vezes X, mais 3 leites vezes R$ 4 cada leite, R$ 12. Essa daqui é a nossa lei de formação. E o X significa a quantidade de pães. Então, vamos supor que eu falar para você que ele vai comprar, ó, João comprou 6 pães. Quanto ele gastou? Então, vamos lá. Vamos escrever a lei de formação aqui de novo. João gastou o que eu chamei de Y é igual 60 centavos vezes X mais 12, né? Então, João comprou 6 pães. Então, no lugar do X, eu coloco 6. Y é igual 60 centavos vezes 6 mais 12. Y é igual 60 centavos vezes 6 dá R$ 3,60. Mais R$ 12 do leite. Ele gastou lá na padaria R$ 15,60. Então, se eu falar para o João que ele comprou 7 ou 10 pães, vamos escrever a lei de formação de novo. João gastou igual 60 centavos vezes X mais 12. Se eu falar que ele comprou 10 pães, então o X equivale à quantidade de pães. Então, Y é igual 60 centavos vezes 10 mais 12. Y é igual R$ 6, 60 centavos vezes 10 dá R$ 6, mais 12. Y é igual a R$ 18. Tá legal? Vamos fazer um último problema. Eu gosto desse probleminha de pães, porque tá no nosso dia a dia.
Não é verdade? Vamos lá, pessoal, fazer um outro probleminha aqui, ó. Presta atenção nesse probleminha. Uma loja calcula o seu lucro usando a seguinte lei de formação. Nenhum comerciante que entenda um pouquinho de matemática, pessoal, coloca os preços a qualquer valor. Eles têm uma margem de lucro, né? Por exemplo, alguns mercados têm uma margem de lucro de 20% sobre cada produto. Alguns mercados têm uma margem de lucro de 30% sobre cada venda e assim por diante, né? Essa loja do nosso probleminha, ela calcula o lucro dela usando a seguinte formulinha. L de lucro igual 2 vezes aqui, ó, a quantidade de produtos mais 10. Só que eu não gosto toda hora de ficar escrevendo a palavrinha lucro. Eu não gosto de toda hora ficar escrevendo a frase quantidade de produtos. Então, ao invés da palavrinha lucro, eu coloco a letra L igual 2 vezes. Ao invés de ficar escrevendo toda hora quantidade de produtos, eu coloco a letrinha X, que o X vai significar a quantidade de produtos, mais 10. Então, a loja usa esta função do primeiro grau para determinar o seu lucro. Então, vamos supor que essa loja vendeu aí 3 produtos. Ela vendeu 3 produtos. 3 produtos é a quantidade de produtos. Então, eu vou colocar o 3 no lugar da letrinha X. Como vai ficar o lucro? Lucro é igual a 2 vezes 3 mais 10. O lucro é 6 mais 10. Então, o lucro em cima desses 3 produtos deu R$16. Em cima desses 3 produtos que essa loja vendeu, o lucro deu R$16. Vamos supor que essa loja tivesse vendido 6 produtos. Então, ó, o lucro é calculado em cima de 2 vezes a quantidade de produtos mais 10. O lucro é igual a 2 vezes a quantidade de produtos, que é 6, mais 10. Lucro é igual a 12 mais 10. Lucro é igual. Então, essa loja lucrou em cima desses 6 produtos, aí, R$22, tá legal? Então, cada problema tem a sua particularidade. Aqui, nesse caso, eu não falei o valor de cada produto, eu só falei da quantidade de produtos e tudo mais, tá legal? No próximo vídeo, nós faremos aí algumas coisas um pouquinho diferente, colocando números, colocando valores e etc. Ó, vamos fazer agora um probleminha do nosso dia a dia, né? Do nosso dia a dia não, né? Vocês não são de pegar muito táxi, né? Mas o Uber, ele faz um cálculo bem parecido, tá legal? Vamos ler esse problema. Para quem pega Uber aí, pode saber que o Uber faz um cálculo parecido. Vamos lá. Um motorista de táxi cobra R$3,50 de bandeirada, o valor fixo. O que é aquele valor fixo? É o fato de você chamar o Uber e ele chegar até você. Você já paga R$3,50. É igual o Uber, né? O Uber hoje, o fixo é no mínimo R$7. É a corrida mínima, né? Mas esse táxi tem um valor mínimo de R$3,50. Valor fixo, independente de quanto você vai andar. E mais 70 centavos por quilômetro rodado. Então, você vai pagar, ó, R$3,50, que é o valor fixo, mais 70 centavos por cada quilômetro. Se você andar 1 quilômetro, você vai pagar 70 centavos de 1 quilômetro mais R$3,50. Se você andar 2 quilômetros, você vai pagar 70 centavos de 1 quilômetro, 70 centavos do outro quilômetro, que deu R$1,40, mais R$3,50. Se você andar 3 quilômetros, você vai pagar 70 centavos do primeiro quilômetro, 70 centavos do segundo quilômetro, 70 centavos do terceiro quilômetro, que dá R$2,10, mais os R$3,50. E assim por diante, tá legal? Então, vamos ler aqui, ó.
O motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada, que é o valor fixo, mais 70 centavos por quilômetro rodado, que é variável, né? Por que variável? Porque pode mudar esse valor de 70 centavos de acordo com quantos quilômetros você está andando. Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a 18 quilômetros. Então, vamos lá. Valor pago é igual o valor fixo, que é a bandeirada, mais 70 centavos vezes a quantidade de quilômetros. Não é isso? Então, o valor pago, eu não gosto de ficar escrevendo toda hora valor pago, valor pago, valor pago. Então, eu vou trocar a frase valor pago por Y igual o valor fixo, que é R$ 3,50, mais 70 centavos vezes a quantidade de quilômetros, não é isso? Qual foi a quantidade de quilômetros neste caso? 18. Neste caso foi 18, né? Então, vamos lá. Y é igual a 3,50 mais 70 centavos vezes 18, R$ 12,60. R$ 12,60 mais 13,50, isso vai dar R$ 16,10. Isso porque eu sabia quantos quilômetros ele ia andar. Só que quando você pega um Uber, quando você pega um táxi, você não sabe a quilometragem exata. Pode ser que o motorista tenha que mudar o trajeto, porque tenha trânsito e tudo mais, né? Então, vamos supor que você não soubesse quantos quilômetros ele ia andar. Então, veja bem, ó. O valor pago é igual a 70 centavos vezes a quantidade de quilômetros mais o valor fixo. Não é isso? Então, o valor pago eu vou chamar de Y igual 70 centavos vezes. Se eu não souber quantos quilômetros vai dar a minha corrida, eu vou escrever quantidade de quilômetros, ou vou colocar qualquer letrinha, eu vou colocar a letrinha X, mais o valor fixo. Neste caso, o valor fixo é de R$ 3,50. Essa daqui é a lei de formação do táxi. A Uber tem uma lei de formação parecida, tá bom? Depois eu passo para vocês, tá legal? Agora, o que ele está perguntando aqui, ó. Qual o valor a ser pago por um percurso igual a 18 quilômetros? Veja bem, então ele já sabe, nós já fizemos, só vou reforçar. Ele está afirmando que o percurso vai ter 18 quilômetros. Então, no lugar do X, eu coloco 18 quilômetros. Como vai ficar? Y é igual a 70 centavos vezes 18 quilômetros, mais 3,50. Y é igual a 70 centavos vezes 18 quilômetros, 12,60, mais 3,50. Y é igual a 16,10, tá? Essa aqui é a parte que vocês viram no ano passado de funções do primeiro grau, tá? Nós vamos aprofundar bem o assunto, dá para construir um gráfico em cima desses probleminhas, só que nós vamos por parte, tá legal? Eu vou colocar alguns probleminhas na plataforma para vocês fazerem, tá legal? Não sei se eu vou conseguir colocar o probleminha hoje, porque eu tô aqui no hospital. Eu tô gravando essa aula aqui no hospital, tá bom? Meu pai tá na sala lá fazendo os procedimentos lá, eu tô gravando essa aula aqui. Só que para fazer o formulário eu só consigo fazer no computador. Tá legal? Então, assim que chegar em casa, eu faço o formulário, mas enquanto isso, já assistam essa aula de novo, se vocês ficaram com alguma dúvida, já façam as anotações no caderno, que assim que chegar em casa, eu já posto a aula para vocês, a atividade para vocês. Tá legal, pessoal? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus. Tchau, tchau.